Alô galera do Torne-se Programador, vamos para mais uma aula e hoje a aula eu vou explicar para vocês sobre tipos e tipagem de variáveis, tá legal? Então tipo e tipagem de variável, o que é uma variável eu já expliquei para vocês, agora os tipos de variáveis que a gente pode criar, tá legal? E o que é uma tipagem de variável. Então essa é a ideia dessa aula para vocês aqui. Todos os outros conceitos como linguagem orientada a objeto, programação orientada a objeto na realidade, uso de regex, objetos strings, tratamento de string, programação assíncrona e outras coisas eu já passei para vocês nos vídeos anteriores. Esse é um dos últimos conceitos aí que a gente precisa saber para ter o básico de um desenvolvedor, tá legal? Então assim, depois que eu explicar esse conceito para vocês, eu vou entrar em HTML, e aí depois a gente entra em desenvolvimento mobile, entra em desenvolvimento Windows e assim vai, tá legal? Para dar mais forma a tudo isso que a gente já aprendeu no longo dessas aulas, tá legal? Então, o que é tipo de variável? Para que serve um tipo de variável? Isso eu vou explicar para vocês que depende muito da linguagem que você vai utilizar, tá legal? Então aqui eu vou começar mostrando para vocês o Java, certo? Então vou abrir aqui o meu programa e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tipos de variáveis com Java, tá certo? Então, tipos de variáveis.java, tá lá no meu GitHub também, eu vou publicar isso daqui, vocês vão ter acesso a esse código também lá na seção de códigos do site. Então, para quem nunca entrou no site, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, torneseoprogramador.com.br, clique em códigos, você vai ter acesso a esse código que eu estou fazendo aqui agora, tá certo? Então tá, vamos lá. Tipos de variáveis. O que são os tipos de variáveis? Os tipos de variáveis são o seguinte, são valores que você determina para suas variáveis, né, que é o espaço que você tem em memória, que você pode colocar alguma coisa, tá? Então, o que é o Java? O Java, qual é o tipo de variável que ele tem? Ele tem a variável do tipo string, certo? Que você consegue colocar um texto dentro dela, então qualquer tipo de texto, sendo ele longo ou não, então você coloca dentro de uma variável do tipo string, tá certo? Então você aloca lá um endereço na sua memória, colocando aí um texto dentro dele. Outro tipo de variável que tem no Java é o char, tá certo? Então quando você cria um char, você coloca ele entre aspas simples e coloca simplesmente uma letra, certo? Então uma letra quer dizer um char. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho um conjunto de char, certo? Então, um conjunto de char se torna uma string, tá certo? Aqui eu tenho um inteiro, e aí eu coloco de 1 até uma quantidade de número, certo? E aqui eu tenho o long, certo? Então assim, inteiro é um número um pouco mais reduzido. Aí eu tenho o byte também aqui, que eu não coloquei, mas o byte também é um número usado, certo? E o byte, o que ele recebe aqui normalmente? Ele recebe o 1 ou 0, certo? 0 ou 1. Então, byte aqui é um outro tipo de variável também que tem no Java. Esses são as variáveis básicas, tá? Tem outras também que é short e umas outras que são poucas utilizadas, então não vou entrar nesse detalhe agora por enquanto. Mas esses são os básicos que você vai precisar, tá? Então, assim, byte, que vai ser aqui 0 ou 1. Você tem aqui o int, certo? Que é o inteiro, e aí você coloca de 1 até... se não me engano, 10 mil, uma coisa assim. Deixa até... Depois eu vou dar uma pesquisada para vocês e vou mostrar aqui na tela para vocês até a limitação que ele vai. Você tem o long, que é um pouco maior do que o int, né? Então, o int tem uma limitação. Chegando na limitação do int, aí ele passa a ser long. Então, você precisa ter uma variável um pouco maior, que é o long, tá certo? Você tem um float, que é para moeda, que vai no mesmo padrão do int, certo? Que é o inteiro. Então, você tem um float aqui, ó, que você coloca uma certa quantidade de números, certo? Só que passou essa quantidade, ele se torna o double, certo? Que é um pouco maior do que o float. Então, a mesma lógica empregada aqui no inteiro e no long, você tem no float e no double. Então, o double é um número ponto flutuante maior do que o float, tá certo? E o long é um número maior do que o inteiro, tá certo? E você tem um outro tipo aqui também, que é o booleano, certo? Booleano que ele recebe true ou false, tá certo?
Então, booleano aí é um outro tipo de variável que você utiliza e ele recebe aí true ou false, certo? Então, normalmente, como eu uso booleano, eu preciso fazer aqui uma validação. Ah, se alguma coisa vai retornar verdade ou vai retornar falso, certo? Verdadeiro ou inválido, né? Então, eu uso o tipo de variável booleano, tá certo? Eu vou compilar o programa aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, javac, o nome do meu programa, tipo variáveis.java. Java. Tá aí rodando, booleano, ele deu problema aqui, deixa eu ver o porquê. Já está definida uma variável com B. Então, vou colocar aqui, ó, byte assim. Vou de novo, tá aí compilado, certo? Quero executar o meu programa, só que eu não tenho nenhum print de nada aqui, né? Então, não estou mostrando nada, ele simplesmente vai executar sem mostrar nada. Se eu quisesse mostrar alguma coisa, então, eu poderia fazer algo tipo assim. Vou pegar esse texto e vou mostrar, por exemplo, esse float aqui. Então, ó, quero mostrar esse float. Vou pegar aqui e vou executar de novo e mostrar esse float. Certo? Então, tá aí, bonitinho. Deixa eu pegar meu carregador aqui, pessoal. Tá certo. Bom, vamos lá. Então tá. Aí agora a gente viu aí um dos tipos de variáveis printadas aí, certo? Agora eu posso mostrar aqui também. Quero mostrar a variável inteira. Então eu vou compilar o meu código e vou executá-lo. Então eu vou mostrar o 1 aqui, que é esse inteiro que eu fiz, certo? Então, eu quero reservar um espaço na minha memória, só que esse espaço eu quero que seja uma string. E é assim que eu declaro no Java. Então, string alguma coisa. O Java, ele não a tipagem dele não é dinâmica, né? A tipagem dele é estática. Por quê? Porque eu preciso falar o que eu quero que seja tipado. Então, eu estou falando aqui, ó, eu quero uma variável string, certo? Eu quero uma variável char, eu quero uma variável byte. Então, isso é estático. Para que normalmente as linguagens compiladas são assim? Você fala o tipo e coloca o valor. Fala o tipo, coloca o valor, certo? Normalmente essas linguagens que são compiladas, a gente tem isso justamente para facilitar o trabalho do compilador, né? Porém, o C Sharp, ele tem os dois tipos de variáveis, né? Então, o C Sharp, que é um que a gente utiliza aqui. O C Sharp é bem parecido com Java em alguns pontos, então por isso que eu sempre ponho a relação de um com o outro. Então, no C Sharp, como que isso aqui ficaria? Ficaria tipo assim, ó, de duas formas. Eu posso fazer a tipagem dele dinâmica ou não. Se eu quero a tipagem dinâmica no C Sharp, eu crio como var, por exemplo, S, e coloco o que eu quero aqui dentro. Então, o valor de string, certo? Agora eu quero inteiro, var i igual a 1, certo? Ou também eu posso fazer string de S é igual a SSS, certo? Ou int de i é igual a 1. Ou a mesma coisa, ou float, ou long, ou double, ou booleano, que é o mesmo conceito aí empregado no C Sharp, tá certo? Então assim, o C Sharp ele tem essa vantagem aqui também, eu consigo fazer aí, ó, tipagem dinâmica, né? Então, tipagem dinâmica. E aqui, tipagem, uma coisa que eu coloco, que eu gosto de chamar aqui, estática ou não dinâmica, tá? Então, esse é um dos tipos aí. Esse aqui é utilizado em C Sharp, tá? Vou até colocar aqui, ó. Utilizado em C Sharp, tá certo? Então, C Sharp aí, que ele é bem parecido com Java, a gente tem aí essa forma de declarar e tipar as variáveis, tá certo? Então, você pode tipar ela dinâmica ou não. No Java aqui, ó, a gente tipa ela normalmente como estática, certo? Que é mais o padrão utilizado aí no mercado, tá certo?
Bom, outros tipos de... Esse aqui são os tipos básicos, né? Outros tipos de variáveis quando você cria é quando você cria uma classe. Ó, eu já expliquei para vocês como que a gente faz orientação a objeto. E aqui, ó, em Java, eu mostrei para vocês algumas outras coisas aqui. Por exemplo, comum aqui, ó, eu tenho um exec, onde eu tenho o objeto João que eu criei e eu executo os dados dele, tá vendo? E aí aqui eu já colocava já a tipagem, tá vendo? String aqui, ó, string com argumentos, quer dizer, um array de strings, tá vendo? E assim vai. Isso daqui também é uma tipagem. Então eu estou criando uma variável do tipo J e uma variável J aqui do tipo João, né, que é o meu objeto. Então esse é o tipo, é a tipagem dessa minha variável. Quando eu crio um array ou quando eu crio um hash e esse tipo de coisa, também eu estou tipando a variável. Aí dei duas coisas aí diferentes, que é o que? A tipagem dinâmica e a tipagem não dinâmica. Tá certo? Tá. Então aqui no Java mostrei para vocês aí quais os tipos básicos, certo? Um tipo mais avançado que é um objeto, tá ok? E aí array também, hash, são outros tipos aí que você utiliza. Então, normalmente quando você coloca um tipo aqui na frente, você está fazendo uma tipagem do tipo estática, tá? Que você está falando o que você quer que entre na sua variável, tá certo? Tá. Linguagens compiladas normalmente são assim, como eu falei com vocês, para facilitar aí o trabalho do compilador. Agora, linguagens de script, exemplo, linguagens que elas não são compiladas, que eu não preciso fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu estou compilando uma linguagem, tá? Então, quando eu venho aqui e executo aqui, ó, javac, a variável, eu compilo primeiro e depois eu executo ela, tá certo? Então, compilei meu programa e executei. Então, linguagem compilada. C#, Java, bem parecido, tá certo? Eu preciso compilar o meu programa. Agora, quando eu vou falar de Ruby ou JavaScript, essas linguagens não são compiladas. Ou seja, ela compila em tempo de execução, tá certo? Então, assim, o Ruby, o PHP, o ASP, o JavaScript são linguagens dinâmicas que ela compila em tempo de execução. Então, diferença de uma para outra é isso. Agora eu vou executar aqui o Ruby para mostrar para vocês o mesmo exemplo aqui que eu fiz aqui em Java, porém um pouco menos de tipo, para vocês a diferença também aqui. O Ruby, eu preciso digitar o nome Ruby e falar o nome do meu arquivo, certo? Então, tipos de variáveis.rb, ele executa aqui, então ele compilou e executou, tá certo? Me deu aí uma string, um fix num, um big fix num, um float e um true class, certo? Tá. Aí vocês vão me perguntar, o Java ele é compilado e o Ruby não. Qual que é o mais rápido aí? Galera, sempre a linguagem compilada vai ser mais rápida num ponto de o seguinte. Por quê? Porque você primeiro compila ela e depois você executa. Então, quando você executa alguma coisa do que já está compilado, é óbvio que ela vai ser mais rápido do que uma outra linguagem que ela vai compilar e mostrar a execução, certo? Porém, existe aí o tipo de programa que você vai fazer. Se você quer fazer um programa com alta performance, assim vai, talvez você use uma linguagem aí que seja linguagem compilada, que aí você consegue um pouco mais de performance do que uma linguagem de script. Porém, quando você utiliza uma linguagem de script, você quebra um caminho, você quebra ter que compilar esse seu programa. E aí você acaba fazendo algo mais rápido, tá certo? Então, assim, é escolha da equipe, escolha do desenvolvedor, ver qual linguagem vai utilizar. Se é uma linguagem compilada ou uma linguagem de script não compilada, tá certo? Com relação à performance de linguagem compilada e não compilada, eu fiz um vídeo para mostrar para vocês aí a diferença de um para o outro. Aqui na página do Torne-se um Programador do Facebook, na seção de vídeos, tem um vídeo aqui que eu preparei para vocês, que chama Diferença de Linguagem Compilada e Não Compilada. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Diferenças de linguagem compilada e não compilada. Esse vídeo aqui que eu criei aqui, ele vai mostrar para vocês aí a diferença na velocidade de uma linguagem para outra aqui, ó, tá? Eu uso 3 linguagens aqui para explicar isso para vocês, tá certo? Então, vou deixar aqui. Depois, quem quiser aí ter mais interesse sobre a velocidade de uma linguagem ou outra,
tem aqui na página do Facebook, tá legal? Bom, beleza. Voltando aqui ao Ruby, eu tenho aqui alguns tipos de variáveis também. Mas nota que no Ruby aqui, ó, a alocação dele é dinâmica, não é estática. Então você pode ver aqui que, diferentemente do Java, eu não tive que falar o tipo e depois colocar o tipo. Falar e colocar, certo? A diferença aqui, ó, é que eu só coloquei o tipo e ele já me deu. Então o que eu fiz aqui? Ó? Puts de s.class. Esse puts de s.class, o que é? Mostre para mim o tipo de variável que é o valor que eu coloquei. Então eu coloquei esse valor aqui e falei para ele mostrar. Coloquei esse valor e falei para ele mostrar, tá vendo? Então aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, com diferença do Java. O Java eu não mandei mostrar nada e no Ruby eu mandei mostrar os valores, qual que é o tipo dos valores que eu coloquei nas minhas variáveis. Então aqui eu coloquei uma string, aqui eu coloquei um inteiro, né, que no Ruby é fix num. Aqui eu coloquei um big num, né, que é um inteiro maior. Aqui eu coloquei um float, certo? Que seria float mesmo, que ele coloca aqui, deixa eu ver como que ele coloca, float mesmo, tá certo? E aqui seria um true class, que é o booleano aí nas outras linguagens, tá certo? Então, isso daqui eu fiz uma linguagem de script, certo? E quando eu executo a linguagem de script eu não preciso compilar. Então tá aí mostrando para vocês que ele compila e executa pra gente, mostrando os valores, tá certo? E aqui um outro exemplo que eu fiz em JavaScript, tá certo? Então eu criei aqui uma variável do tipo string, criei outra do tipo inteiro, criei outra do tipo float, criei outra do tipo long e criei outra do tipo booleano, certo? Com diferença das outras linguagens, o C Sharp não, o JavaScript, ele é mais fracamente tipado do que as outras. Eu vou entrar isso mais para frente para vocês hoje mesmo, mas eu vou explicar um pouquinho mais. Nota que quando eu executo esse programa em JavaScript, olha o que acontece. Ó. Ele não me mostra os outros tipos de variáveis, certo? Ele entende que a primeira variável que eu tenho é uma string, certo? Agora, todas as outras são números para ele. Então, o inteiro aqui ó, é um número. O float para ele é um número. O long para ele é um número, certo? E o booleano é diferente. Então, se entende aqui que eu tenho algumas variáveis aqui, que ele entende como número, tenho uma string, que é o valor que eu quis colocar aqui, e tenho o booleano, certo? Porém, quando eu vou converter uma coisa para outra, então, por exemplo, eu tenho uma string de 1.5 e eu quero converter isso daí para ponto flutuante ou para moeda, aí eu utilizo o meu parse float e ele consegue manter aí ó, o número quebrado, certo? Se eu quero converter isso para inteiro, eu uso o parse int, certo? E aí ele vai pegar isso daqui, ó, vai somar, né, vai arredondar, certo? Deixando aí o valor para 1 ou para 2 aí quando ele precisa arredondar, tá certo? Então, quando eu quero converter alguma coisa no JavaScript, aí eu utilizo o parse int ou parse float. Porém, ele entende o float como o inteiro como um tipo de variável que é número. Então, número é com vírgula, sem vírgula e assim vai. É assim que o JavaScript trata isso, tá certo? Então, nota que ele também é uma linguagem de script, eu não precisei compilar ele, e eu também não precisei falar o tipo de variável que você vai utilizar. Então, a tipagem dele também é dinâmica, tá certo? Tá. Um outro conceito que eu falo para vocês que é utilizado é as tipagens que tem de linguagem. Então, você tem linguagens que são fortemente tipadas e linguagens que são fracamente tipadas. O que é isso quando vocês escutarem isso daí, quando estiverem trabalhando com desenvolvimento de software? As linguagens que são fracamente tipadas são linguagens que você pega um tipo de variável e tenta fazer uma ação com outro tipo de variável e ela não quebra, ela não dá erro. Ele consegue resolver para você e mostrar. Isso são linguagens que são fracamente tipadas. Linguagens que são fortemente tipadas são linguagens que você tenta fazer a mesma coisa, né? Que é variáveis diferentes e você tenta fazer alguma ação e ela consegue resolver e mostrar isso para você, certo? Isso são linguagens fortemente tipadas.
tá certo? Exemplos disso eu criei aqui nesse exercício aqui. Ó. Então eu tenho tipos de variáveis que são esses três exemplos, né? Um exemplo em JavaScript, outro em Java e outro em Ruby, certo? E tem tipagem que eu também criei nos três, mostrando para vocês. Uma no JavaScript, outra no Java e outra no Ruby, certo? Então aqui, ó, eu estou mostrando para vocês tipagem, a tipagem do JavaScript. Então, o JavaScript, ele é tipagem forte ou tipagem fraca, certo? No caso aqui, ele é tipagem fraca. Por quê? Então, ele é fracamente tipado, certo? Por quê? Porque ele consegue resolver cálculos entre variáveis de tipos diferentes. Então, eu tenho aqui um número e tenho aqui um booleano, certo? O que eu estou fazendo aqui? Somando um número com um booleano e o que ele vai me retornar? 2, certo? Por quê? Porque ele entende que true é 1 e false é 0. Se eu pegar essa variável com essa variável e somar, ele dá o resultado de 2 para mim. Vou mostrar aqui para vocês. Executar a tipagem do JavaScript. Ele deu 2, certo? Então, esse aqui, essa é a ideia de linguagem fracamente tipado, ele não dá erro. O Java já é um pouco diferente. O Java, eu tenho aqui uma variável booleano e tenho aqui uma variável inteiro. E vou tentar somar essas duas. O que ele vai falar para mim? Ele vai falar que você não pode alterar esse dado aqui, criar uma outra variável alterando esses dois dados aqui, porque você está tentando fazer uma soma de variáveis de tipos diferentes, certo? Então eu vou mostrar aqui o Java. Então aqui, ó, Java aqui, tipagem.java. Ele quebra, certo? Falando aqui, ó, eu não vou na realidade tá errado aqui, que não é o A, é o I, certo? Vou tentar rodar aqui. Então ele quebra falando que é o seguinte, ó, eu não consigo fazer uma soma, certo? De um tipo inteiro com o tipo booleano. Então, quer dizer, ele é fortemente tipado, certo? Então, ó, além de a tipagem dele ser estática, ele também é fortemente tipado. Um outro exemplo que eu posso fazer aqui também, ó, por exemplo, se eu criei um B como uma variável booleana, e aí eu quero simplesmente alterar para uma string, ele também não vai deixar na minha compilação. Olha lá, quando eu compilar, ele vai falar aqui, ó, ele não aceita colocar um valor string, certo, dentro de uma variável booleana. Então, fortemente tipado. Agora, se eu tentasse fazer a mesma coisa que eu falei para vocês aqui no JavaScript, olha lá o que ia acontecer. Eu vou chegar e vou abrir aqui, né? Deixa eu dar o alerta. Primeiro, tá certo? Agora eu vou fazer a alteração aqui, fazendo o seguinte. A minha variável B agora passa a ser a teste aqui e vou dar um alert de B. Ó. Agora eu vou executar aqui, ó. Ele mostrou o teste do B, tá vendo? E aí ele somou também, ó, a minha variável 1 com o teste que eu coloquei, tá vendo? Então quer dizer, ele não deu erro, fracamente tipado, certo? Então ele não briga com você, ele não quebra a aplicação simplesmente por você trocar os valores da variável. Isso quer dizer que ela é fracamente tipada, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o Ruby. O Ruby também é um pouquinho diferente aí. Que é o quê? O Ruby, ele também, a alocação dele é dinâmica, porém ele é fortemente tipado. Então assim, ele tem um pouquinho do JavaScript, que é a alocação dinâmica, e tem um pouquinho do Java, que é a tipagem forte. Então aqui, ó, se eu pegar uma variável e colocar o valor de booleano, né, um valor true, e pegar uma outra variável e colocar o inteiro, tentar somar essas duas, ele vai dar erro, certo? Então vou rodar aqui no Ruby tipagem.rb, e aí ele mostra para vocês, ó, eu não posso converter um fix num, certo?
com um outro número que eu quero, um booleano com um fixo número, certo? Então ele dá esse erro simplesmente porque a tipagem dele é forte, alocação dinâmica e tipagem forte, certo? Porém, eu consigo fazer a alocação de outro tipo, certo? Porque ele consegue fazer alocação dinâmica, tá vendo? Deixa eu só comentar isso daqui, para ele não dar erro, ele está dando erro aqui nessa conversão, e mostrar para vocês aqui que eu consigo fazer a alteração de um valor que eu já tinha colocado como booleano. Então aqui, ó, ele mostrou para mim. Então tá vendo? Um pouco menos pragmático do que o Java, o Ruby consegue fazer o seguinte: você cria uma variável com um valor e você com um tipo, né, e consegue trocar esse tipo. O Java já não consegue, por quê? Porque você fala aqui, ó, não é dinâmico a tipagem dele. A tipagem dele é estática. Então você falou que essa variável é booleana. Então se aqui embaixo você tentar colocar uma string, ele vai reclamar com você. Por quê? Porque ele vai falar assim: amigo, aqui em cima você falou que essa variável ela é booleana. Então eu declarei que ela é booleana. Agora você não consegue colocar nenhum valor, certo? Então isso é a linguagem que é tipagem estática, tá vendo? Estática. Agora, nesse caso aqui, eu já sou dinâmico, certo? Por quê? Porque eu coloquei um valor aqui e eu consegui alterar esse valor dinamicamente, certo? Porém, ele é tipagem forte porque eu não consigo fazer aí uma ação em cima de duas variáveis diferentes, certo? Eu teria que converter isso daí. Com exceção de string, ele dá erro. Então, por exemplo, se eu tivesse uma string e eu quisesse converter ela, por exemplo, no Java também daria para fazer isso. Então, se eu tivesse aqui, ó, uma variável do tipo string, e nessa variável eu tivesse um valor, e aí eu fosse somar o inteiro com essa string, quando eu somo um inteiro com string, automaticamente ele converte, certo? Então, tanto no Java quanto no Ruby, quanto no JavaScript, isso é parecido. Então, ó, tipagem aqui, ó. Agora eu vou executar aqui novamente o programa. Então ele conseguiu aqui, ó, fazer a concatenação, tá? Então, quando eu tenho uma string e um inteiro e eu somo, eu consigo fazer a concatenação. Só que isso não quer dizer que a linguagem é fracamente tipada, porque eu tenho dois tipos de variáveis. É porque a string é um tipo especial. Então, quando eu tenho tipo de variável string, eu consigo fazer nessa conversão, tanto aqui quanto aqui também. Porém, nesse caso eu tenho booleano ou float ou alguma outra coisa que eu estou tentando somar aqui, ó, e aí ele quebra falando que o tipo de variável é diferente, certo? Bom, é mais ou menos isso, pessoal, o tipo de tipagem aí, né? Na realidade, a tipagem e os tipos de variáveis que são utilizados, certo? Então, é mais um conceito aí que eu passo para vocês, que é um conceito bem importante para quem é desenvolvedor. Então, assim, conhecer o que é aí tipo e tipagem de variável, certo? Então, são coisas diferentes. Então, vamos lá, só para revisar, tipos de variáveis, está aqui, ó, são como você declara as suas variáveis. Então, aqui eu declarei, ó, uma variável string, uma variável inteira, uma variável big int aí, né? Então, a mesma coisa aqui no Java. Então, os tipos de variáveis, certo? E outra coisa é alocar dinâmica ou não dinâmica. Então, aqui, ó, no C#, por exemplo, ó, quando eu coloco a palavra var na frente, eu consigo fazer alocações dinâmicas, ou quando eu coloco o tipo na frente, eu faço alocação estática, tá vendo? E no Ruby, eu consigo fazer aqui, no Ruby e no JavaScript, eu consigo criar as variáveis com a tipagem dinâmica aí também, certo? E aí, essa é os tipos de tipagem, os tipos de variáveis. Agora, linguagem fracamente tipada ou fortemente tipada, é isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse programinha aqui. Então, eu tenho o JavaScript que é fracamente tipado, ele consegue resolver duas variáveis de tipos diferentes fazendo alguma ação, certo? O Java é fortemente tipado, porque eu não consigo fazer isso. E o Ruby, ele é
dinâmica e fortemente tipada. Então, se eu pegar variáveis aqui com valores diferentes, ele não consegue resolver e aí eu preciso converter. Daí, quando eu vou converter no Ruby, eu tenho lá o ponto to s ou ponto to alguma coisa, ou no JavaScript eu tenho o parse int, parse float, ou no Java que eu tenho o tipo de conversão dele também, tá certo? Então, é isso, pessoal. Só para terminar, eu preciso saber quais os tipos de variáveis que tem uma linguagem. Uma simples pesquisa no Google vai te responder isso. Então aqui, ó, se você chegar aqui e falar aqui, ó, tipos de variáveis Java, vai trazer aí uma lista de artigos que vai mostrar isso para você. Então aqui, ó, se você clicar aqui, você vai ver aí que você tem alguns tipos de variáveis e eles explicam para vocês o que são esses tipos, que é a mesma coisa que eu estou explicando para vocês aqui agora, tá certo? Eu quero saber em C Sharp, por exemplo. Então, eu digito aqui também, vai trazer aí, ó, os tipos primitivos em C Sharp. Então tem aqui, ó, float, double, mostra aqui como eu utilizo o double, tá vendo? Tá aqui os tipos aí, ó, no C Sharp, que tem até bastante aí também, tá vendo? Então, eu quero saber até quando vai o int, ó, o int vai de menos alguma coisa até esse número aqui, certo? Eu quero saber o long, de menos alguma coisa até esse outro número aqui. A mesma coisa é para o Java, certo? Então, ó, true, o false, o byte aqui, quanto que ele suporta, e assim vai, tá certo? O char, ó, tá vendo que é o que eu falei para vocês, com A, somente a letra, né? Então tem aqui, ó, o A, o C ou o O, certo? Então, é isso daí. Tá legal, pessoal? Então, mais uma aula aí para vocês, tipos de variáveis e tipagem, tá legal? E aí, a próxima aula aí, que vai ser quarta-feira agora, eu já entro aí em HTML, certo? Para vocês começarem a entender o que é uma linguagem de template e começar a desenhar um pouco mais a tela, tá certo? Bom, pessoal, para quem gostou do vídeo, dê um like, não torne-se um programador. Divulguem, sempre pegue um amigo para estudar junto com você, porque esse amigo vai aprender junto e vocês vão conseguir desenvolver alguma coisa legal juntos, tá certo? E aquele que mais se esforçar, entre em contato comigo que eu coloco vocês no grupo de estudo, onde você vai ter acesso a outros alunos também, poder trocar informações com eles. Tá legal, pessoal? Até mais e até a próxima aula.